Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos juntos nesse dia invernoso da nossa linda cidade. Eu confesso que eu sou apaixonada pelo frio. Não aquele exagerado do nosso inverno, mas essa temperatura deliciosa. De casaquinho em pleno novembro, enquanto os meus conterrâneos do Rio de Janeiro têm que estar no ar-condicionado. Então é um privilégio. Já está aqui, que beleza. Então, meus irmãos, foi uma linda jornada que tivemos juntos esse ano. Pelo menos uma vez por mês eu estive aqui nessa casa abençoada, dividindo os frutos dos meus estudos com todos vocês que aqui frequentam. Então tenho uma enorme gratidão, porque é uma oportunidade não só de trabalho com Jesus, mas de vida. Bom, quando nós vamos estudando, quanto mais estudamos essa doutrina libertadora, mais nos engrandecemos. Por isso, um dos apelos da nossa doutrina, um dos convites, na verdade, é: espíritas, amai-vos. Relembrando o convite do Cristo, o ensinamento maior. E logo em seguida, espíritas, instruí-vos. Porque através da instrução, através do conhecimento dessa doutrina que é completa, porque ela traz a ciência que fala ao nosso racional, ela traz a filosofia que fala à nossa alma e traz a religião que fala ao nosso espírito. Ela nos engrandece, porque vai nos libertando da nossa própria ignorância. E quanto mais compreendemos, quanto mais nos instruímos, mais fácil fica a nossa renovação moral. E ela é inadiável. Por isso é o título desse estudo da noite de hoje. Então, gratidão a todos que aqui vêm, e por isso sou chamada, porque se não tivesse público não tinha orador. Agradeço imensamente a casa que me oportuniza esse espaço de trabalho com Jesus. Eu sou a maior beneficiária e estaremos juntos no próximo ano, se Deus quiser. Quando vai terminando um ano, também nos faz refletir a cada um de nós. Quando vai chegando o final do ano, nós vamos nos aproximando daquela enorme vontade de fazer planos. Mas nós precisamos, antes de fazer os novos planos para 2019, fazer um balanço dos últimos planos. Será que nós conseguimos realizar algum daqueles propósitos do final do ano passado? Será que nós já renovamos as nossas vontades? Será que nós já compreendemos que muito daquilo que queremos não é o melhor para nós? Será que nós já acordamos para essa máxima que a nossa doutrina nos traz, de que não somos um corpo? Ou ainda continuamos fazendo planos para alimentar os corpos? Dietas, compras, aquisições físicas. Porque tudo isso vai fazer jus ao corpo, ao ser corporal, que muitas vezes nós confundimos conosco mesmo. Então, vamos começar a fazer diferente. Vamos começar a pensar com a essência. Nosso maior objetivo quando encarnamos não é ter coisas, não é fazer faculdades, não é construir casas, comprar carros, adquirir títulos, ter dinheiro em banco, dar coisas aos nossos filhos, fazer viagens. Tudo isso é maravilhoso. Quando bem usado, quando bem usufruído, serve para nos acarinhar, para que nós tenhamos força, coragem
e ânimo para fazer aquilo que viemos fazer. O objetivo maior da nossa encarnação, que é nos reformarmos moralmente. Tudo, meus irmãos, que nós temos, desde o ventre que nos abriga, seja ele qual for, temos gratidão. Quer esse ventre tenha sido de boa fé, de má fé, tenha sido um acolhimento amoroso, quer não, nos acolheu, nos propiciou essa oportunidade. Então, gratidão. Mas desde este útero que nos abrigou, com as suas particularidades, a família, o berço, as primeiras letras, os primeiros mestres, o pão ou a falta dele, a mesa farta ou escassa, as possibilidades de conforto ou a ausência deles, as pessoas difíceis e aquelas amorosas, as dificuldades da vida e as facilidades, tudo nos foi dado para o nosso objetivo maior. E na maioria das vezes nós invertemos a ordem das coisas. Achamos que se temos uma boa condição é porque nós somos privilegiados. Nós somos melhores do que os outros que não têm. Na verdade, muitas vezes nós somos muito mais fracos do que aquele que não tem algo que nós temos. Porque se não tivéssemos, sucumbiríamos. Então Deus é misericordioso e tem uma bondade infinita. E sabendo particularmente como cada um de nós é, Ele sabe do que precisamos e do que merecemos. Aliás, se Ele desse o que nós merecemos, tadinho de nós. Ele dá o que nós precisamos e aguentamos. A maioria de nós não começou a pagar nem a primeira parte da dívida. Estamos apenas nos fortalecendo moralmente, porque senão vamos sucumbir. Então hoje, aquilo que nós vemos nos nossos irmãos e que apontamos o dedo e que julgamos e que condenamos, paremos para refletir. Talvez seja uma dívida que eu tenha que pagar, mas que aquele irmão já consegue e eu não. Por isso ainda não passei por aquilo. E serve para qualquer coisa. E aonde eu vou buscar esse conhecimento para começar a ressignificar o meu olhar e olhar para os meus irmãos de uma forma diferente? No Evangelho de Jesus. Que não é algo para ser usado por religiosos. Pena que nem nós, a maioria de nós religiosos, que já abraçamos uma religião, ainda não compreendemos de fato a importância do Evangelho. Porque o dia que compreendermos, nós vamos empreender todos os nossos esforços para que o Evangelho seja a nossa cartilha diária de bem viver. Mas quer nós acreditemos nisso ou não, quer nós aceitemos ou não, Deus não nos chamou a opinar. Estamos submetidos a essas leis que regem a todos nós. Então vamos estudar um pouquinho do que se trata, para que nós, devagarzinho, paulatinamente, deixemos que essas verdades penetrem em nós e de forma amorosa, de forma respeitosa, vá nos transformando. Mas para isso precisamos querer. Então vamos lá. Vamos buscar no Evangelho lições para a nossa vida, para que os nossos propósitos para o próximo ano sejam de fato para o espírito imortal que somos todos nós. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura, o rasgo. Nem se
se deita vinho novo em odres velhos. Odres era um recipiente de couro que os antigos, da época do Evangelho de Jesus, colocavam vinho e levavam para as viagens. E entorna-se o vinho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. O Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados pelos símbolos, veste velha, odres velhos. Que o Evangelho, na sua sabedoria, porque vem de um ser perfeito, que é Jesus, quer nos dizer com essas palavras que nós muitas vezes não conseguimos nos transformar moralmente porque achamos que podemos ainda continuar com os mesmos velhos hábitos. Nós queremos ser pessoas melhores, mas não queremos ter trabalho em mudar velhos hábitos. Eu não levo desaforo para casa. Nós vamos ver pessoas que falam isso aos 14, aos 18, aos 25, aos 40, e morrem levando as animosidades dos destemperos que, por conta dessa profecia que faz, essa autoprofecia a si mesmo, carrega esse peso a vida toda. Porque não percebe a necessidade de, se eu quero ser alguém novo, eu não posso ter atitudes antigas. Se eu quero um ambiente aqui renovado, eu não posso destruir e pintar e fazer a mesma coisa. Isso aqui está precisando renovar. Isso aqui está precisando melhorar. Eu vou fazer algo diferente. E antes de fazer diferente, eu desconstruo o antigo. Não é assim? Fazer uma reforma na casa vira um caos. E é por conta desse virar um caos que precede toda mudança que nós resistimos a mudar. Sem compreender que todo movimento que avança, ele traz consigo algo que a física nos ensina, que é a inércia do movimento anterior. O que isso quer dizer? Se nós estamos com uma certa velocidade no carro, por exemplo, uma velocidade constante de 80 km. Se eu quero avançar para 140, eu começo a acelerar e eu sou puxada de quem está dentro do carro para trás, porque o carro tem que sair daquele movimento para o seguinte. Se eu vou frear, da mesma coisa, da mesma forma. Eu enfio o pé no freio para sair de uma velocidade para inércia, para parar, e aquela inércia do movimento anterior faz com que dê um solavanco. E na moral também acontece isso. Se eu sou uma pessoa egoísta e quero deixar de ser, quando se me deparo com uma situação onde eu tenho que escolher entre mim e o outro, qual é o movimento que eu estou acostumada a fazer? Do egoísmo. Me priorizar. Para que eu saia deste movimento e vá para o outro, eu preciso aguentar o solavanco de pensar no outro, de priorizar o outro em detrimento meu. E isso dói, porque nós não estamos acostumados. Nós teremos que abrir mão. Então é disso que o Evangelho fala. Nós somos odres velhos. Aí vem o Evangelho trazendo toda essa ciência rica de bem viver e nos diz que quando eu sou egoísta, eu não prejudico só ao outro, eu prejudico a mim. Mas eu quero melhorar, mas eu não quero sofrer o solavanco, porque gera caos. Desconstruir um velho hábito gera caos. Mas nós precisamos perceber a necessidade. E eu convido a todos os irmãos a pegar uns 10 dias, talvez do início do ano,
listar algumas atitudes que gostaria de melhorar e tentar, de fato, colocar em prática uma mudança, ainda que a duras penas, e veja o resultado. Primeiro que vibracional você já vai sentir. Uma vibração, desconstruindo algo que está ali. É um caos. Mas assim que nós conseguimos qualquer pequena mudança, há uma energia que se eleva. E nós começamos a fazer link com milhares de espíritos que trabalham no bem e que querem ver o nosso bem. Primeiro, nosso anjo da guarda, que muitas vezes nós estamos completamente desconectados dele. Porque um anjo da guarda, ele é no mínimo superior ao seu tutelado. Então, quando nós estamos numa vibração muito baixa, nós o afastamos. Então, ao subir um pouco a nossa vibração, nós já temos acesso a essa mente, que já está em situação melhor do que a nossa. E já percebemos a sua vibração e os seus conselhos de uma forma mais limpa, mais clara. Começamos a nos beneficiar. Mas nós, em geral, esmorecemos no segundo tentando. O primeiro causa um certo estranhamento, no segundo fica difícil, no terceiro dá uma preguiça, a gente já volta para o anterior. E aí não conseguimos o quê? Colocar em prática aquilo que nós já queremos. Porque nós não estaríamos aqui nessa noite se não quiséssemos melhorar. Cada um de nós quer ser um pouco melhor. Nós já não conseguimos mais ser quem somos sem sofrer. E isso é lindo. Nós ainda erramos muito, mas não queremos mais. E essa ferramenta que nos foi dada do Espiritismo, ela tem que ser usada. Não dá mais para nós passarmos batido, sem colocar em prática algo que vai nos trazer felicidade, que é o que buscamos desde sempre. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases. Educar-se, reformar-se. Eu tenho alguns pacientes que têm filhos adolescentes. E que bom que eu já passei por isso. Estou querendo fugir das netas. Já dei minha conta, né? Quando elas estiverem na idade adulta, eu retorno. Eu tinha muito medo da adolescência dos meus filhos, porque eu não fui fácil. Tadinha da mãe, né? Mas ela também não foi fácil. E assim é. A gente vai se vingando. E aí, o que nós trabalhamos no consultório, e o que fica bem patente, é que nós repetimos com os filhos aquilo que repetimos conosco mesmo. Nós queremos resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. E vamos lembrar de Einstein, nosso querido, iluminado físico, que ele diz que insanidade é você fazer a mesma coisa e querer obter resultados diferentes. E nós fazemos. Toda semana eu recebo lá a mãe que está com problema com a sua filha adolescente. A gente faz a sessão, eu oriento. O que você acha de fazermos assim, assim? Ah, eu acho ótimo. Você acha que é plausível? O que você, né? Todo lá o trabalho dela. Então, ok, vamos colocar em prática? Vamos. Aí ela volta, e aí? Não, eu fez tudo errado de novo. Não melhorou nada. E aí eu, tá, mas... Aí ela me conta. Ela fez exatamente o que estava fazendo antes. E aí quando eu aponto, ela, você tem razão. É o racional que compreende, mas que nós não conseguimos colocar em prática. Nós queremos milagres.
Numa dessas sessões, que não foi essa semana, acho que da outra semana, ela falou, mas eu não posso trazer ela aqui para você falar com ela? Eu falei, não, ela não é minha paciente. Né? Então, nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer. A nossa reforma moral não tem comprimido. O vizinho não vai fazer. O marido não vai fazer, nem a esposa, nem a mãe, que é um dos seres que mais nos ama e que gostaria imensamente. Ai, como eu gostaria de fazer a reforma moral dos meus filhos. Para que eles já evoluíssem rápido e não sofressem, né? Se eu não consigo fazer concretamente nem a minha, como é que eu vou fazer a do outro? Então, nós precisamos educar-nos, reformar-nos. Mas para isso precisamos compreender a necessidade de. E aí vamos lá com Kardec, no comentário, essa pergunta que Kardec faz aos espíritos é com respeito ao egoísmo. Mas eu trouxe aqui um pedaço do comentário, não é nem da resposta dos espíritos, é o comentário de Kardec, que é muito importante, na questão 917. Quem quiser depois dar uma lida. Kardec vai dizer, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Sem educação, não há progresso moral. Sem se educar, ninguém educa o outro. Você só consegue educar um filho se educando, porque nem na minha época eu aceitei o faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Porque a minha mãe fumava, meu pai fumava, minha tia fumava quando eu comecei a fumar. Não vai fumar! Mas você fuma, eu fumo, eu não fumo e você não fuma. Eu falei, você fuma, eu vou fumar também. Apanhar, vai fumar. Eu falei que eu não era, né? Não era, sabe? Ai, que bom que o espiritismo entrou na minha vida aos 19 anos. Eu errei muito menos. Minha mãe dizia que tinha que ter entrado aos 10. Eu falei, problema seu, você não era espírita, era católica e não me levava. Que era resposta bate pronto também, né? Graças a Deus a gente evolui. E quero ter a oportunidade de ser filha dela novamente, para fazer diferença. Enfim. Mas é o aprendizado de todos nós. Sem autoeducação, não se educa ninguém. Porque você não pode dar o que você não tem. Ninguém dá amor se não tem auto-amor. Ninguém dá respeito se não se respeita. E assim por diante. Então, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Esta arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E nós temos por hábito aceitar muitas coisas sem passar pelo racional. Ah, fulano puxou o pai, ele é assim mesmo. Nós mudamos até fisicamente, com o poder da mente. A neurociência está provando isso. Que fará a moral? Nós podemos e devemos educar moralmente a nós primeiro, para educar o outro. Mostrar ao filho quando está errado, eu errei, me desculpe, eu gritei com você, te desrespeitei. Agora, querer que ele te respeite gritando com ele, que é um desrespeito. Ele pode até recuar por uma autoridade, por um medo, mas não porque ele realmente está aprendendo. Então, precisamos estar atentos. E aí vamos, então, nos socorrer da educação para nos autoeducarmos. Porque é o objetivo primordial de nós estarmos encarnados. É de nos educarmos. É de nos transformarmos em seres melhores, moral e intelectualmente. Mas principalmente moralmente.
Porque quando estamos desencarnados na erraticidade, que é o intervalo das encarnações, nós evoluímos intelectualmente. Aprendemos e viemos aqui para dar a prova disso. Para ver se moralmente nós alcançamos aquele conhecimento. E é aqui na prova da vida, com os parentes difíceis, com as situações difíceis, dentro das casas espíritas, aprendendo a conviver, a não ter milindres, a não ligar para bobagens, compreendendo que cada um tem um jeito de pensar. É aqui na lida da vida, do conviver, que nós realmente provamos que aprendemos. E agora lá existe um relatório na Unesco, que foi feito para a Unesco na Comissão Internacional coordenada por Jacques Delors, que traz os 4 pilares da educação para o século XXI, nesse que nós estamos, né? E vai nos ensinar um pouco. E ele vai dizer que nós temos que aprender a aprender. Indica o interesse, a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. Muitos de nós, eu quero melhorar, mas eu preciso aprender. Como é que eu melhoro? Então eu tenho que aprender a aprender. Para que eu possa aprender, eu tenho que me predispor. Primeiro ter a humildade de saber que nós aprendemos com todos. E o tempo todo, se estivermos abertos a isso. Aprendemos com todas as criaturas, as mais humildes, as mais arrogantes. Com o simplório ser que é iletrado, mas que fala das estrelas como ninguém. Com os filhos, com os netos, com o parente difícil, então, esse é aquele que mais nos ensina. Ensina a termos tolerância, termos indulgência, exercitarmos o perdão. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo na busca de acertar. Aprender a fazer. E aí nós vamos ver muitas pessoas que são perfeccionistas e aí nada fazem, porque tem medo de errar. Então, aprender fazendo. E recentemente eu aprendi uma frase, que o feito é melhor do que o perfeito. Encaixou-se completamente, porque eu trabalho muito o meu perfeccionismo. É um peso. A pessoa que é perfeccionista, ela carrega um peso, porque nada nunca está bom. E a pessoa se esgota na busca da perfeição, que nunca vai alcançar. Já estou bem melhor. Então nós temos que fazer. Certa feita, numa outra casa que eu frequento, um amigo, já contei isso algumas vezes, que eu acho bem elucidativo, que dava uma aula perfeita de espiritismo na casa. Eu falei, puxa, você tinha que ser orador. Você fala tão bem, estuda, é interessado. Eu sou muito imperfeito para subir na tribuna. Eu falei, pronto, vou abandonar a tribuna então. Jesus, quando esteve na terra, foi buscar perfeitos? Não. Foi buscar aqueles que faziam. Homens acostumados ao trabalho. Homens acostumados a lançar a rede no mar. E que no dia seguinte estavam lá novamente, quer tivessem tirado peixes no dia anterior ou não. Homens persistentes que aprendiam fazendo, que não se importavam em errar, que iam a Jesus com as questões mais pueris. Até certa vez brigavam entre si para saber quem era o maior. E chega Jesus então e João vai ao mestre e pergunta: nós estamos aqui discutindo quem é o maior perante o seu coração. Aí Jesus dá a bela lição. Pega uma toalha, amarra na cintura, a moda romana,
pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Quem é o maior? Aquele que mais serve. Olha a lição. A lição da humildade. A lição da utilidade. Aprender fazendo. Vamos errar, sim. Muitas vezes. Mas precisamos nos permitir o erro. Porque somos ainda tão imperfeitos. Vamos errar no trabalho. Vamos errar nas relações. Vamos errar na casa espírita. E vamos ter a humildade de, quando alguém nos chamar a atenção, alguém nos corrigir, que nós aproveitemos a lição. Porque aí aprendemos a forma de não fazer. O erro é isso. Se nós não fizermos, não vamos saber nem a forma com que se faz certo e nem a forma de se fazer errado. Mas quando eu faço e erro, opa, tenho 50% já de aprendizado, porque eu já sei como não fazer. Aprender a fazer. Aprender a conviver. Ah, como temos que aprender. Traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos, e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Esse é um dos nossos maiores desafios. Conviver. Conviver, viver com. E viver com alguém é, sobretudo, inaugurar o respeito. Nós podemos até conviver com quem nós não amamos, mas com quem não respeitamos fica impossível. Porque nós vamos cometer muitos erros. Porque quando eu não respeito o outro, o que prevalece é a minha verdade. E como eu sou imperfeita, eu vou magoar o outro. Quando eu respeito o outro, antes de colocar a minha verdade, eu vou ouvir a verdade do outro. Porque o respeito pressupõe cuidado. Pressupõe amorosidade, no sentido não de amar aquela pessoa, mas de querer o melhor para ela. Pressupõe gentileza. E não são esses os indícios, os inícios do amor? A nossa querida irmã Sheila Espírito vai dizer que o amor começa pela gentileza. Se ainda não somos capazes de grandes atos de amor, já somos capazes de grandes atos de gentileza. Ceder o lugar, ceder a vez no trânsito, chegar à casa de alguém, levar algo para agradar, ver alguém necessitando de um trabalho qualquer, se oferecer. Isso vai abrindo em nós esse nosso inconsciente ligado ao Pai, essa nossa essência divina. E nós vamos então atendendo ao grande convite do Mestre. Deixe brilhar a vossa luz. E nós turvamos a nossa luz. Pelo egoísmo, pelo orgulho. Aprender a conviver. É aprender a nos olhar. Na convivência, o outro mostra quem nós somos. Sozinhos não conseguimos. O outro sim. E aqueles mais próximos vão de fato mostrar a nossa parte mais oculta. Aquela que não queremos ver. Aquela que fugimos. Que Dr. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, vai dizer as nossas sombras. Todos nós as temos. E fazem parte do universo. Noite e dia. São os opostos. Yin e Yang. Feminino, masculino. São as energias que permeiam o nosso universo. Temos as nossas luzes para iluminar as nossas sombras. Mas isso só é possível se vemos as sombras. E a convivência nos proporciona isso. Terapia gratuita. Não quiser conviver, agenda uma consulta.
Mas ainda assim lá nós vamos trabalhar a teoria. Mas vai precisar da prática. Então, não tem como fugir. Aprender a ser, que talvez seja o mais importante, por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Aprender a ser quem somos. Ser esse ser divino criado pelo Pai. Eu costumo usar essa metáfora que eu acho bonita, que me encanta. Um dia Deus estava tão pleno de amor, tão pleno, Ele tinha tanto amor, e Ele pensou o que fazer com tanto amor. Aí Ele nos criou. Nós somos criados pelo amor de Deus. Somos seres ligados, todos nós, pela paternidade divina. Temos essa essência divina em nós. Jesus não falaria isso se não fosse a máxima da verdade. Vós sois deuses. Com D minúscula, porque jamais nos igualaremos à divindade. Mas nesse sentido das nossas potencialidades. Nós não usamos as nossas capacidades mentais. A neurociência comprova. Nós não usamos as nossas capacidades espirituais. Quantas vezes temos capacidade de ajudar alguém que está sofrendo, mas não acreditamos em quem somos? Uma prece. E à medida que você desenvolve isso, e você percebe que tem resultado, as pessoas me pedem para orar por alguém, que eu oro, que eu percebo que a minha energia está indo ao encontro de alguém. É uma força. É algo tão inexplicavelmente maravilhoso que só pode ser divino. Sem falsa modéstia. É acreditar no que Jesus nos disse. Experimentem fazer. Vocês vão comprovar o que eu estou dizendo. Não basta ouvirmos aqui e não colocar no dia a dia. Não existe na nossa religião algo assim, isso era para Jesus. Em outras sim, porque Jesus é colocado numa galeria mítica, numa cruz, num altar, como se fosse o próprio Deus distante de nós. Nós não. Nós sabemos que Jesus teve o mesmo princípio que nós. E que nós chegaremos a ser Cristos como Ele. Mas precisamos acreditar e desenvolver em nós essa potencialidade. Sempre com amorosidade, sempre para o bem. Para que nossa luz possa brilhar. A doutrina dos espíritos, ela é eminentemente racional. Dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação. Porquanto penetra nas raízes da vida, jornadeando com o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses e distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal a se fixarem no carro somático para complexas provas ou expiações. Ela penetra nas raízes da vida. Ela elucida, ou seja, ela elucida recalque. O que é recalque? Esse termo foi trazido com o nosso querido psicanalista Freud, quando ele diz que algo que nós não gostamos, que algo que nos faz sofrer, nós recalcamos, ou seja, nós jogamos para o nosso inconsciente e para continuar a sobreviver sem pensar naquilo. Só que os recalques, aquilo que nós não elaboramos, que nós engolimos, e que não elaboramos com o racional, com o coração, nós transformamos em lixo mental. E em algum momento isso vai sair. Aí às vezes a pessoa passou por um problema qualquer há 20 anos. Uma mágoa,
algo que não perdoou, mas esqueceu. E aí volta 20 anos depois como uma fobia, como um transtorno do pânico, como uma depressão. Mal do século, né? Juntinho assim com a ansiedade. Os transtornos de ansiedade estão, juntamente com a depressão, exacerbados. Então, a doutrina espírita, ela vem nos ajudar a não ter esses recalques, a compreender quando estamos diante de algo que não gostamos, mas que muitas vezes é necessário, a lidar com as frustrações, a saber que nós não podemos ter o tempo inteiro as nossas vontades satisfeitas. É essa ferramenta de vida que nós precisamos aprender a usar. Aprender a usar. Neuroses são as nossas faltas de compreensão, as nossas formas de nos pôr no mundo diante da vida. Freud vai dizer que somos todos neuróticos. Porque de alguma forma sempre tem algo que nos aflige. Isso é uma neurose. Algumas viram neuroses graves e vão virar transtornos psicológicos. Mas a maioria de nós, não é de todos são, né? Haja visto aquele ditado, de perto ninguém é normal. Melhor não chegar muito perto. E distonias são as nossas doenças. Então tudo aquilo que nós não elaboramos, nós fazemos lixo mental que vão gerar doenças. E é por isso que eu digo e repito o tempo inteiro para os pacientes e em algumas palestras. Nós adultos não podemos ter nenhum assunto que nós não possamos falar. Nenhum. Ai, não fala o nome dessa doença. Câncer. É uma doença como outra qualquer. Ai, não fala em morte, porque atrai. Não atrai não. Ninguém morre porque o outro falou em morte. E nós sabemos que ela também não existe. Se falar em morte, se falar em doença, é um problema para um de nós, temos que tratar isso. Porque nós adultos temos que estar preparados para falar de qualquer assunto, inclusive de sexo, sem corar. De pedofilia, de homofobia. Somos adultos. Temos que agir como tal. A criança começa lá na escola, a professora fala uma palavra que é parecida com uma outra pejorativa, a criança já ri, fica vermelhinha. Não é assim? Você vai falar sobre sexo, na aula de sexualidade nas escolas, as crianças riem, fazem piadinha, eles podem, nós não. Sexo é um assunto que permeia todas as nossas vidas. Que se não tivesse havido sexo entre os nossos pais, nós não estávamos aqui. Quero só lembrar isso. Aqueles que acham que papai e mamãe são assexuados, desculpa, mas agora descobriram que eles também fizeram sexo. Então é isso. Quando nós temos algum assunto, segredos de família, que ficam, não se pode falar, geram as distonias. Precisamos falar, elaborar. Precisamos resolver os assuntos. Precisamos conversar. Sabe aquele assunto isso é muito comum entre o casal? Acontece alguma coisa, ficam os dois emburrados, aí passa o tempo, um dia um se encosta com o outro na cama, tem uma relação sexual. Ah, resolveu, não se fala mais naquilo. Vai juntar. Um dia, um bota o copo fora do lugar, o mundo cai. Mas você é louca? Não foi isso. Foi a junção de pequenos recalques que ficaram ali pululando no inconsciente, que um dia sai de qualquer jeito, porque não cabe mais. Então não podemos deixar nada sem elaborar. Casal que não dialoga sobre as suas questões está fadado a viverem ou infelizes, ou se afastarem emocionalmente cada vez mais, ou a essa relação acabar. Esse relógio hoje está rápido demais. A pessoa não chegou nem num terço da história. Então vamos lá. Não tem como não falar de algo que quase todos os oradores falam, porque o Espiritismo ele tem como escopo ou objetivo a nossa reforma íntima. E é a nossa transformação moral. É um processo contínuo de autoconhecimento.
onde nós vamos nos modelando progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. E como eu falei lá na minha fala inicial, evangelho não é, isso é coisa de religioso, não. Evangelho é de pessoas que querem viver melhor, que querem aprender a viver bem, a ter uma relação bacana em casa com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua sogra, né? Quem não quer ter uma boa relação com a sogra? Eu sei que a maioria quer um pouco de distância, né? Mas a gente não adianta. E dentro eu sou consteladora familiar também, dentro da visão, né, sistêmica da constelação familiar, a todo parente que você afasta, você cria um problema para dentro da sua família. Então, aqueles que estão aí afastados das sogras, dos sogros, eles fazem parte do sistema familiar do seu cônjuge. Se você afasta, você tem alguém incompleto. Então, vamos pensar sobre isso também. Nós temos que ser pontes e não muros. Ninguém pode se afastar. Principalmente as famílias. Nós não temos pais por acaso. Nós não temos sogros por acaso. Se você escolheu aquele cônjuge, o pacote é completo. Vem o cunhado também. O primeiro passo para a reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. Vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. O segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. A atenção plena. Nós não fomos ensinados a pensar. Aí às vezes eu falo, mas como eu penso o tempo todo? Não pensa não. A mente vagueia, aliás. A mente vagueia por imensos patamares de lixo. Mas você pensar, muito pouco nós pensamos. Pensar é elaborar. Fulano me falou isso. O que será que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis dizer isso. Não, mas será mesmo? Então eu fiquei chateado. Mas eu tenho motivo para ficar chateado? Se não, vejamos. Poxa, é uma pessoa do bem. Sempre me quis bem. Então ele não falou aquilo para me magoar. Não falou não. Então tranquilo, eu vou perguntar se ele precisa de alguma coisa. Isso é pensar. Entrei aqui, encontrei alguém, me falou meio de banda. Nossa, nem falou direito comigo. Não, vamos pensar. Será que ele não falou? Por que ele não falou? Será que me viu? Será que estava pensando em outra coisa? Isso é pensar e a gente não faz. Olhar para uma criança em casa, olhar e perguntar. E dar importância. O que você está pensando? Ensinar as crianças a pensar. Fez alguma coisa? O que você estava pensando na hora que você fez isso? Por que você fez isso? Você pensou que com isso ia acontecer o quê? Nós precisamos aprender a pensar, a ter atenção plena naquilo em que estamos inseridos. Está muito difícil hoje em dia com os celulares, né? Ninguém está mais no tempo presente. E isso está trazendo a síndrome do pensamento acelerado, uma doença. Porque as pessoas estão sempre com 1000 janelas abertas buscando informações, mas não estão em lugar nenhum. Não têm atenção plena. E aí fogem de si mesmas. E sem atenção plena, eu não posso, se eu não presto atenção em quem eu sou, como é que eu vou descobrir quem eu sou? Como eu estou sentindo, como eu estou pensando, por que eu penso desta forma e não daquela? Se eu posso mudar, se eu tenho esta reação, eu posso ter outra, como é que eu vou descobrir? Atenção plena. O terceiro e o mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude, que leva à transformação. Então eu preciso ter a atenção plena, para que eu possa observar, identificar, né? Antes eu preciso ter a vontade, porque a vontade é o combustível da mudança. Depois eu preciso ter a atenção plena, já tenho vontade. Mas eu vou fazer o que com a
minha vontade. Se eu não tiver atenção, eu vou pegar minha vontade. No fim do dia ela acabou, eu vou dormir. No dia seguinte, eu vou pegar minha vontade. Vou fazer o que com ela? Não sei nem aonde eu vou implementar isso. Atenção para entender. E aí a transformação é colocar em prática, como eu falei. Pega 10 atitudes que você quer mudar em você. Coloca lembrete na geladeira, na agenda. Faz aquele post-it, né? Faz, 10. Talvez seja, vamos pegar 3, né? Vamos fazer um desconto aí, aproveitar que passou a Black Friday. E vamos fazer 3 só. Porque se nós conseguirmos 3 atitudes serem mudadas por vez, colocar na prática, nós vamos começar de fato a fazer a nossa transformação. E o que nós precisamos olhar em nós para transformar? Para ver que grau desses empecilhos para a nossa felicidade, em que grau eles estão em nós. Porque medo, culpa, raiva, ódio, tristeza, melancolia, orgulho, inveja, amargura, ciúme. E esses dias eu ouvi de um paciente meu, mas doutora, a senhora sabe, né? Eu não deixo a minha mulher ter esse celular, ela usa o meu quando eu estou com ela. Porque eu tenho ciúme, mas é um ciúme normal, né? Eu falei, não é. Não, mas é normal, porque eu não me meto com a roupa dela, mas eu não deixo ela ter o celular, porque ela ficava falando lá com os amigos, com os primos. É um ciúme normal, né? Não é. Primeiro, que ciúme não é normal. E segundo, que essa sua atitude também não é normal. E aí né? Ciúme, irritação, estresse, vingança, ansiedade, desespero, angústia, mágoa, intolerância. Não dão no poste. Não em nós. Então, todos nós temos alguma pitada. Alguns têm um caminhão-pipa. De algumas desses empecilhos, dessas mazelas que impedem a nossa felicidade plena. Nós podemos nos perguntar, por que eu não sou feliz? Aí muitos vão dizer, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque meu filho, meu neto, meu parente, meu vizinho, meu chefe, aqui. Por que nós não somos felizes? Porque nós temos tudo isso dentro de nós. Se nós não tivéssemos, se nós eliminarmos tudo isso, não tem uma pessoa que vai nos tirar a paz, o sossego e a felicidade. Porque somos nós que temos isso, não são os outros. Os outros só nos mostram, nos fazem um favor de nos mostrar que nós precisamos nos trabalhar nesses quesitos. E tem aquela lenda, né, que um homem foi perguntar lá ao pajé, e dizendo qual era, que ele queria uma sabedoria para a vida. E ele ia fazer uma viagem longa e ele queria levar uma sabedoria para ele meditar durante aquela viagem. E o pajé então falou para ele que, para que ele observasse que dentro dele existiam 2 lobos. E aí ele falou, 2 lobos? É. Um lobo bom e um lobo ruim. Não é mesmo? É. E eles travam, durante a nossa vida, uma grande luta. Uma luta interminável. O tempo inteiro eles estão querendo um engolir o outro. E aí o jovem ficou angustiado. E quem vai ganhar essa luta? Meu querido, aquele que você alimentar. O outro morre de fome. Que lobo nós estamos alimentando? Porque esses são os nossos lobos. Esses são os alimentos do nosso lobo mau. O lobo que nos impede de ser feliz, que nos impede de meditar, que nos impede de saborear os momentos lindos da vida que nós temos. Está lá, a casa direitinha, a esposa, o marido, e nós estamos olhando para isso. Estamos pensando no dia de amanhã. Mas amanhã eu tenho que pagar a conta. E agora, nesse momento que você está tomando café da manhã? Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, eu vou pegar o trânsito. Não, agora. Que você está saboreando um café. Não dá para olhar no olho do outro.
Não dá para dizer o quanto amo. Não dá para agradecer. Que bom que você partilha a vida comigo. Será que esse dia não ia iniciar muito melhor? Pegar na mão, fazer uma carícia. Mas nós estamos sempre aonde não podemos nada fazer. No momento seguinte ou no momento anterior. Trabalhar o nosso aqui e agora. É agora. Você não pode ser feliz amanhã. Nem ontem. Você não está lá. A gente só pode ser feliz hoje, agora, nesse minuto. E se nós pararmos todo mundo agora aqui, nesse minuto, todos nós estamos sendo extremamente felizes. Estamos em paz. E é isso. Você pode estar passando por um problema, mas naquele momento que você se percebe no aqui e agora, e você olha em volta, se você não está com o sapato machucando o calo, se você não está com uma dor premente, você está feliz. O que quer que seja que tenha acontecido, já aconteceu, não está naquele momento. E o que quer que você esteja se preocupando que vai acontecer, também não está ali. Só que você também nunca está ali, onde você está feliz. Você está sempre para frente ou para trás. Olhar para o alimento do nosso lobo mau. Todos nós, olhando para isso, sabemos aonde nós precisamos melhorar mais. Aonde nós tem algo aqui que grita, que algumas pessoas já apontam. Você é muito irritado. Nossa, tudo você tem medo, né? Ou, nossa, eu não aguento mais o teu ciúme. E, meus irmãos, não existe ciúme normal de casal, tá? Ciúme não é normal. E o ciúme não tem nada a ver com parceiro. O ciumento, ele pode estar com uma pessoa totalmente ilibada e ele vai sentir ciúmes. Porque não é o parceiro que vai dizer do ciúme dele. É ele que é inseguro ou insegura. Então precisa de tratamento. Precisa falar sobre isso. O ciúme é dizer para o outro que ele é uma pessoa indigna, que vai trair. Aí tem gente que vai falar assim, não, eu não tenho ciúme de você, tenho dos outros. Perturba a vida da própria pessoa, porque o outro vai olhar. E aquele que não quer que ninguém olhe para o seu cônjuge, está morando no país errado. Devia ir lá, né, onde usam burcas. Isso para os homens e as mulheres, nem sei o que faz. Não se relaciona, né? Ou então arranja uma pessoa bem feia, bem horrorosa, que ninguém quer olhar. Não é? Porque nós temos que sentir prazer em saber que alguém está admirando o nosso parceiro. Quando a gente sai com um filho, a gente não gosta? Que alguém fala, nossa, que criança linda. A gente fica todo bobo. Com o parceiro é a mesma coisa, porque a beleza não tem essa conotação que nós damos. A beleza é beleza. Tem alguns homens que falam, eu não acho homem bonito. Também precisa de tratamento, né? Porque é bonito, é bonito. Não vou achar uma mulher bonita? Acho bonito, acho o corpo bonito. Acho seios bonitos, um decote, acho bonito. Acho um corpo, uma silhueta, eu vou achar bonito. Eu sou hétero, não tenho nenhuma atração pelo mesmo sexo. Mas eu acho uma mulher bonita. Sei ver quando está, né? Tem algo bonito, elogio as minhas amigas, minhas filhas, minhas netas, uma mulherada na minha casa, nada. E nós precisamos, então, perceber o que em nós está precisando ser tratado, ser pensado, ser transformado. Porque senão nós vamos continuar, vai acabar esse ano. E nós vamos continuar fazendo planos para o outro, e para o outro, e para o outro, e sendo, como nos diz Einstein, insanos. Fazendo a mesma coisa e querendo que o ano seja novo, se nós somos os mesmos velhos. O ano só vai ser novo se nós formos pessoas novas para o ano. Novas no sentido de novas atitudes, novos quereres, novas visões.
Ah, então eu sou muito intolerante, então eu vou trabalhar minha intolerância. Ah, a minha ansiedade está me prejudicando nisso, naquilo outro, então eu vou buscar tratamento. Vamos transformar as nossas vidas com ação. Transformação. A gente só transforma com ação. Então nós temos que ter a vontade, que é o combustível, nós já temos, porque estamos aqui. Nós temos que ter a ferramenta, nós já temos, que é o Evangelho de Jesus, que tem lições para tudo. Nós temos a doutrina espírita que explica as causas. Se nós não entendermos alguma coisa, vamos buscar que nós vamos entender. E nós precisamos, então, nos transformar através da autoeducação. Então, meus irmãos, nós temos tudo para ter, de fato, um 2019 como um novo ano em nossas vidas. Inaugurando um ser novo, ainda que seja num desses quesitos e um pouquinho assim. Mas se eu puder acordar e dizer, hoje eu estou melhor do que ontem, eu vou estar dando propósito à minha vida. Eu vou estar dando propósito à encarnação que eu recebi por muito implorar. Porque são bilhões de espíritos querendo a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos na Terra. Nesse momento onde a transformação se faz geral. E é uma transformação moral, antes de tudo. E nós temos o privilégio de aqui estar. Jesus está no leme, inclusive das nossas vidas. Mas é preciso que nós tenhamos olhos de ver e aceitemos o convite. Porque Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ensinando que através do seu Evangelho, aprendendo a viver, nós vamos ao Pai, no sentido de nos espiritualizarmos e evoluirmos moral e intelectualmente. Esse é o nosso último encontro do ano, que o ano mês que vem teremos a confraternização no dia da palestra, vai ter o recesso, e eu espero que todos tenham um Natal abençoado, lembrando que não é Papai Noel o mais importante, e sim Jesus. Que Jesus possa estar na ceia de Natal, mas muito mais no coração. Lembrem-se na hora de comprarem presentes, de fazerem a ceia. Nós não somos corpos. O mais importante é o presente para o Espírito. Jesus conta conosco. Que nós possamos contar com Ele e abraçarmos o Evangelho como uma cartilha de bem viver. Muito obrigada.